Gente, primeiramente eu queria me desculpar com a última live, né? Porque não foi a nossa última aula, a nossa última aula foi online, né? Foi pelo WhatsApp, que aliás eu acho que foi muito bacana. Mas a nossa última live eu não tive tempo, né, de terminar, a gente estava no meio do exercício, mas hoje, se Deus quiser, isso não vai acontecer. E lembrando, né, que o gabarito está lá, todos os gabaritos estão disponíveis para vocês, mas qualquer um que vocês precisem, vocês podem pedir para mim, tá? De qualquer questão, de qualquer lista, enfim. Bom, não vamos perder mais tempo. A nossa aula de hoje, eu vou iniciar aqui a apresentação, é sobre o processo de expansão marítima europeia. Deixa eu só aceitar aqui. Antes da gente entrar propriamente, né, no nosso conteúdo, eu queria destrinchar esse termo com vocês, né? Essa videoaula, ela tá disponível lá no canal do PVS, está disponível no grupo, está disponível no Classroom, tá? Quem não assistiu, se quiser assistir, vale a pena. E eu vou seguir a linha da videoaula, que começa com a compreensão do que significa expansão marítima europeia, né? Então, se a gente pegar o termo expansão, a gente tem a noção de um alargamento, né? Algo que se dilata, algo que fica maior, né? E no caso, o que é que fica maior? Vai ser, né, os territórios dos reinos europeus ao longo desse processo, assim como a riqueza desses reinos, né? Então, expansão é esse processo de alargamento das fronteiras dos reinos europeus, que vai acontecer através dos mares, né? E aí, então, a gente está vendo que é um processo, portanto, a gente não está falando de um episódio, uma coisa que aconteceu muito curta, muito rápida. Esse processo ele vai acontecer a partir dos séculos entre o século XV até o século XVI. Quando eu estou falando do século XV, eu estou falando do início dos anos 1400, tá? 1401 até os anos de 1600, ok? Então, quando a gente está falando de 200 anos, a gente não está falando de algo que acontece de uma maneira igual durante todo esse tempo, né? Então, existem características que vão se modificando ao longo desse processo. Então, foi um processo de alargamento das fronteiras dos reinos europeus que vai começar através dos mares. Então, a gente está falando dos reinos europeus. Novamente, a gente está falando de um olhar europeu, né, sobre um determinado processo histórico, ok? Então, a gente viu aqui que isso vai acontecer entre os anos de 1401 até 1600, século XV até o século XVI, tá? Quando a gente está falando de expansão marítima europeia, a gente está falando inicialmente de dois reinos. Quais serão esses reinos? Aqueles reinos que estavam localizados na região da Península Ibérica, que vai ser o Reino de Portugal e, posteriormente, o Reino de Espanha. Eu digo posteriormente porque, se vocês observarem o mapa, a gente tem vários reinos nessa região. Reino de Castela, Aragão, Navarra, Leão, o próprio Reino de Portugal. Só que, à medida que o tempo vai passando, esses reinos eles vão se unificando. Atualmente, essa região da península hoje é onde estão os países que a gente conhece, como Espanha e Portugal. Só um minutinho que eu vou aceitar aqui uma pessoa aqui que está entrando na sala. Voltando aqui. Então, a gente está falando inicialmente de dois principais reinos. E, na verdade, a gente está focando na aula de hoje em um principal reino, que vai ser o Reino de Portugal, tá? Então, primeiro, antes da gente entrar no processo da expansão marítima europeia, efetivamente, a gente volta um pouquinho no tempo. Lembra que eu falei com vocês? A expansão, ela inicia nos anos 1400, tá? Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, aqui, para o ano de 1080, tá? A gente precisa observar o processo da chamada reconquista da Península Ibérica. Lembra que a gente viu o processo de expansão da fé islâmica pelo mundo?
A gente viu a expansão dos muçulmanos, né? Eles saíram lá da Península Arábica, começaram a se expandir ao longo de toda a península, né? Para além da cidade de Meca, e alcançaram tanto parte do norte da África, parte do território asiático, no continente asiático, e chegaram inclusive na Europa. Lembra que a gente viu esse processo? E aí, quando a gente viu que eles chegam na Europa, esses muçulmanos, né? Esses árabes convertidos na fé islâmica, eles tinham chegado no território da Península Ibérica. Então, entre 1080 até 1492, então a gente está falando de séculos, né? Acontece um processo que a gente chama da reconquista da Península Ibérica. Quem está reconquistando? Esses europeus, eles vão expulsar esses muçulmanos da Península Ibérica, dessa parcela do território europeu. Isso é um processo longo, ele atravessa séculos, tá? Mas ele vai ser fundamental para a gente entender a aula de hoje. E a gente já vai chegar, já vai entender o porquê, tá? Então, o que vai ser esse processo de reconquista da Península Ibérica? Esses reinos ibéricos, esses diversos reinos ibéricos, eles vão se formar na luta contra os muçulmanos, estabelecidos mais ao sul da península, tá? Que a gente pode ver o Império dos Almorávidas. Era um império muçulmano, né? Composto por árabes, tá? E esses árabes que vivem na Península Ibérica a gente chama de mouros, ok? Professor, eu preciso lembrar de todos esses nomes? A gente nunca precisa, né? Efetivamente, a gente precisa ficar decorando muita coisa. Mas é porque várias vezes na prova pode aparecer esse termo mouro. Você fala, o que é mouro? Mouros são esses árabes estabelecidos na região da Península Ibérica, tá? Então a gente tinha a presença desses árabes e esses reinos, então, eles vão se formando e se consolidando à medida que eles vão conseguindo expulsar. Perceba que a gente tem essas setinhas, então eles vão expulsando, né, para fora do território da Península Ibérica, alargando o território dos seus reinos, tá? Um instantinho que tá entrando alguém aqui na sala. Pronto. Então eles estão expulsando e à medida que eles vão expulsando, olha o que vai acontecendo. A gente tem um primeiro mapa que é ainda do século XII e um segundo mapa já no século XIII. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Reino de Portugal. Ele já deu uma expandida. Olha o Reino de Aragão, ele já expandiu. Olha o de Castela, também. E eles se unificaram. Então vocês vão vendo que vai acontecendo uma modificação nesse território. E aí surge um novo reino europeu, o de Granada, que eles vão conseguindo cercar esse território dominado pelos muçulmanos e expulsando eles. Tá? E aí, nesse processo todo, o Reino de Portugal, ele consegue concentrar uma grande parte de território, né, através principalmente de relações de vassalagem com outros nobres de outros reinos. O que são relações de vassalagem? São relações, é como se fosse um empréstimo, né? Então, haviam nobres europeus, donos de terra, né, senhores de terra, e muitas vezes eles garantiam meio que um empréstimo a essas terras, a outros nobres que porventura não tinham terras, né? E aí eles estabeleciam então essas relações de vassalagem. Eles cediam o direito desse nobre de explorar aquela terra, mas ela não passava, a propriedade não era desse nobre que estava explorando, ele só tinha o direito de explorar a terra. Okay? Isso é apenas um detalhe, a gente não vai explorar essa relação, mas é só para vocês entenderem que o Reino de Portugal, nesse processo, ele vai se expandindo tanto com a expulsão dos árabes, quanto também de acordos que eles vão fazendo com outros nobres de outros reinos. E aí, nessa brincadeira, eles vão conseguindo, então, ampliar e unificar o seu território do seu reino, tá? Qualquer dúvida, liguem o microfone. Fernanda, não ficou claro. E eu volto, beleza? Mas o processo inicial da reconquista da Península Ibérica, então, é esse. A gente tem esse movimento de expulsão dos árabes e, então, o alargamento desses reinos estabelecidos nessa região da Península Ibérica, tá? Vou passar para o próximo slide.
E aí, bom, a gente viu que está acontecendo esse movimento, né, de expansão desses árabes, e à medida que os anos vão passando, perceba, ano 1000, ano 1096, ano 1157, ano 1249, olha o que vai acontecendo com o Reino de Espanhol. Ele vai crescendo cada vez mais, tá? Até que em 1249, o Reino de Espanhol... o Reino de Portugal, ele vai ter a extensão territorial que o país Portugal tem hoje. Então, ele rapidamente consegue unificar uma boa parte do território. Só um instante que eu vou permitir aqui uma pessoa para entrar. Então, o Reino de Portugal, ele, antes do que outros reinos, ele apresentou uma relativa concentração de poder. Então, ele é como se ele tivesse saído na frente. Outros territórios europeus, outros reinos europeus estavam ainda no processo de unificar os seus territórios e, no entanto, Portugal, já no ano ainda no finalzinho dos anos de 1200, ele já tinha conseguido unificar uma boa parte do seu território. Tá? A gente pode ver aqui que no ano de 1249, Portugal já está ali, estabelecido, tá? Pleno, tranquilo. Mas aí o que vai acontecer? Tava tudo bem, conseguiram expulsar os mouros, ok? Só que o que acontece? Em 1383, a gente vai ter uma crise que vai ser estabelecida dentro do Reino de Portugal. Por que essa crise acontece? É uma crise no processo de sucessão do trono do reino português, tá? A gente tem a morte de um rei, que vai ser o Dom Fernando, ele falece, e no momento que ele falece, Castela cresce os olhos, o reino de Castela pensa, vamos tomar então o trono do reino de Portugal, vamos anexar esse reino, tá? Então, há entre os portugueses uma divisão. Há aqueles que acreditavam que Castela tinha sim que assumir o trono, tá? Para que eles conseguissem se fortalecer, eles acreditavam que isso seria benéfico, isso seria positivo para o reino português. E vai haver aqueles grupos que não, a gente não quer saber disso não, a gente quer independência. A gente quer que da dinastia do rei Fernando, que era a dinastia de Avis, que essa dinastia ela se prolongasse. E Portugal, então, se mantivesse como um reino independente. E vai ser isso que vai acontecer, tá? Essa revolução de Avis é quando esse grupo ele pressiona e permite, então, que aconteça, né, a vitória de Portugal e a afirmação de uma nova dinastia, que vai ser essa dinastia de Avis. Na verdade, a manutenção da dinastia portuguesa com um dos reis que vai ser o rei João, tá? Não é o nosso Dom João daqui, chega quando a gente está falando do processo de fuga da família portuguesa aqui para o Brasil. Isso aí vai ser bem lá na frente, já em outro contexto, tá? Mas vai ser o rei João, e a partir desse processo, então, inicia-se um período de grande estímulo às navegações, porque Portugal já se estabeleceu, já conseguiu concentrar uma boa parte do território, garantiram a independência nesse processo sucessório, né, do trono, e a partir de então eles começam a voltar esforços para o processo de expansão marítima, tá? Então a Revolução de Avis ela vai acontecer entre 1383 até 1385, e cerca de 20 anos depois, a gente vai começar a ver, então, essas primeiras expedições portuguesas nos mares, tá? Então, percebam que foi necessário, para a expansão marítima portuguesa, o que foi necessário antes? Primeiro, expulsar os mouros, né? E ampliar o território do reino. E, segundo, garantir a independência de Portugal na Revolução de Avis. Então, a concentração do poder na figura ali do rei João foi fundamental para que eles entrassem com força no processo de expansão marítima, tá? Por mares nunca dantes navegados, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Você parou mais ou menos na parte que você estava explicando a chegada de Portugal na África, na Ásia.
Ótimo. Então, bom, a gente está observando aqui esse trecho dos Lusíadas, né, essa obra do Luís Vaz de Camões, e aí ele está falando sobre esses mares nunca dantes navegados. Havia uma série de lendas sobre monstros marinhos, sobre sereias, porque é isso, era um grande oceano, vários oceanos, eles vão cruzar o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Pacífico, são mares nunca dantes navegados, de fato, né? Então havia toda todas essas fantasias que envolviam esse processo de expansão pelos mares. E aí ele também fala, memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Então percebam que eles assumem um processo de devastação das terras, tanto no território africano quanto no território asiático, nesse primeiro momento. E eles usam esse termo viciosas, terras viciosas, é um adjetivo pejorativo, né? Porque aqueles novos povos que eles vão encontrar, tanto em África quanto na Ásia, eles apareciam para eles como povos exóticos, estranhos, bárbaros. Então todo esse olhar, esse véu, né, colonizatório, aparece nessa obra dos Lusíadas, né? Carregado de muito preconceito, de uma total ignorância, né? A gente fala que eles descobriram, mas eles que descobriram, esses lugares sempre existiram, estiveram ali, as pessoas estavam ali vivendo as suas vidas, né? Elas não foram descobertas. Esses territórios passaram, sim, por um processo de muita exploração e de invasão, né? E aí ele fala, dilatando a fé, o império, a fé e o império, né? Dilatando, então, a fé cristã e o império português. E aí a gente entra num aspecto importante, tá? Quais foram os fatores iniciais, então, para essa expansão de Portugal? Primeiro, a gente pode falar das motivações econômicas, principalmente o primeiro ponto que eles vão conseguir conquistar vai ser a região de Ceuta, no nortezinho da África, a gente vai ver mais à frente, tá? No nortezinho da África, eles chegam a Ceuta em 1415, era um ponto estratégico, né? Porque havia uma rede de comércios com outros territórios. Ela está bem no chifrezinho da África, então permite comércio com a Europa, comércio com a Ásia, com o restante da África, tá? Então, a gente pode falar das motivações econômicas, a gente pode falar do quão estratégico isso foi para expandir o território desse reino, e tudo isso está correto. Houve motivações econômicas, houve motivações políticas de fortalecer, de enriquecer esse reino, sim, está tudo correto. Mas, inicialmente, o que motivou esses portugueses a chegarem nesse território africano vai ser a luta contra os muçulmanos e a expansão da fé cristã. Então, a expansão da fé cristã, a partir desse embate contra os muçulmanos, né, que proferiam outra fé, que era a fé islâmica, né, ela foi o elemento fundamental para esse primeiro momento da expansão marítima. É claro que depois eles encontram ouro, eles vão conseguir ver muita possibilidade de lucro na comercialização de trabalhadores escravizados. É claro que depois eles vão vendo que isso vai ser benéfico economicamente e politicamente para o reino. É lógico, tá? Mas inicialmente o que vai motivar essa expansão portuguesa a partir do território africano vai ser esse espírito cruzadístico. Cruzadístico vem de cruzadas, lembra? O processo das cruzadas vai estar acontecendo ao longo dos anos 1200 e é justamente esse processo de expandir a fé cristã, né, para além do território dos reinos europeus, ok? Então, aquela cruz de Malta, né, que é o símbolo, por exemplo, do time Vasco, naquelas caravelas, aquela cruz, ela já falava por si só, né? Ela estava passando a mensagem que era de expansão dessa fé cristã nesses territórios, tá? Bom, além disso, eles também ambicionavam encontrar o Prestes João. O Prestes João era um rei católico, lá do reino da Etiópia, um dos poucos reis católicos no território africano, porque uma boa parte do território africano eram reis
muçulmanos, né? Essa expansão dos árabes, ela foi muito forte em parcela do território africano, mas havia um rei católico e os portugueses, eles tinham essa ambição de repente, localizar esse rei e, através de um pacto, né, cristão com esse rei, que também era cristão, católico, eles poderiam continuar, então, o processo de expulsão e de expansão desse rei, de anexação desses territórios africanos, né? E, além disso, à medida que os anos vão passando, eles vão observando que havia possibilidade de extração aurífera, né? Ou seja, de extrair ouro do território da região da Guiné. Então, a gente começa a ver, então, expedições militares ao longo da costa da África em busca de ouro na região da Guiné. É isso que vai motivá-los a atravessar um cabo, né? Uma região que a gente chama de Cabo do Bojador, Cabo Bojador, né? Então, o que eu estou falando para vocês? É um processo que, inicialmente, o motivo era expandir a fé cristã. Mas, à medida que os anos vão passando, eles vão identificando uma série de possibilidades de enriquecimento. É ouro, é comércio de escravizados, tá? É comércio em modo geral, né? Acelerar as trocas comerciais. Então, à medida que os anos vão passando, esses portugueses vão identificando que, de fato, havia muito mais a ganhar com essa expansão do que meramente a conversão desses povos na fé cristã, tá? Então, a gente vê esse mapa que em 1482, nessas linhas, a gente tem as várias expedições portuguesas. Foram várias, tá? A gente tem a expedição do Pedro Álvares Cabral, a gente tem a expedição do Vasco da Gama em Laranja, a gente tem a expedição do Bartolomeu Dias e a expedição de Pedro de Corvilha. Elas vão acontecer em momentos distintos, tá? E aí, à medida, então, eles saem de Lisboa, uma das primeiras vai ser aqui do Bartolomeu Dias, saindo de Lisboa, atravessando, lembra aqui, eu falei com vocês, chegando a Ceuta, atravessando o Cabo do Bojador, em busca do ouro da região da Guiné, que é mais ou menos aqui nesse pontinho que eu estou assinalando, e nisso eles vão identificando que essa costa, à medida que eles fossem beirando a costa, eles conseguiriam chegar nas Índias. E o que tinha nas Índias? Especiarias, né? Então, é um processo que ele vai... Nada estava planejado. Eles vão identificando à medida que o tempo vai passando, né? Então, a gente tem a expedição do Vasco da Gama, é a expedição que efetivamente vai chegar nas Índias e vai estabelecer relações comerciais aqui nesse território, parcela do território asiático, né? Principalmente com especiarias, tá? E a gente tem a expedição que para nós, né, brasileiros, é extremamente importante, que vai ser a expedição de Pedro Álvares Cabral, que é efetivamente a expedição que vai conduzir essas tropas portuguesas ao território, vai chegar às Américas, né, no território que hoje a gente conhece como Brasil. Então, em 1482, eles chegam à foz do Rio do Congo, estabelecem contato com o Reino do Congo. Em 1488, eles chegam no Cabo da Boa Esperança, buscando, né, o caminho em direção às Índias. Inicialmente chamava-se Cabo das Tormentas, depois passa para o nome de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a gente tem a expedição do Vasco da Gama chegando às Índias, como eu falei para vocês. E em 1500, a expedição de Cabral chega às Américas. O que todo esse processo vai garantir? Uma inserção nas redes de comércio do Índico e do Pacífico. Então, a partir dessas várias expedições que vão se alongando ao longo do tempo, eles vão aumentando essa inserção deles nessas várias redes de comércio, tanto no Oceano Índico, quanto no Oceano Atlântico, quanto no Oceano Pacífico, que o mapa aqui não dá conta, tá? Então, é um processo de grande expansão comercial. Bom, para a gente finalizar, então, antes da gente ir para os nossos exercícios, algumas considerações, tá? E aí eu vou lendo com vocês. A expansão marítima portuguesa, portanto, ela vai contar com uma pluralidade de motivações que se desenvolveram no decorrer do processo, combinando fatores econômicos, fatores políticos, culturais e sociais, e o empurrão disso tudo
vai ser esse espírito cruzadisco, né, de expulsar os mouros e de estabelecer a fé cristã a partir do território da Península Ibérica em diante, chegando no norte da África, tá? Amplas camadas da sociedade lusitana. O que é a sociedade lusitana? Lusitana vem de portugueses, tá? Amplas camadas da sociedade portuguesa ou sociedade lusitana foram mobilizadas, como nobres, mercadores, clérigos, populares. Todo mundo vai se mobilizar de alguma forma nesse grande processo que vai atravessar a história portuguesa, que é o processo de expansão marítima. Essa expansão marítima ela envolve uma grande parte do ocidente europeu. Isso começa com Portugal, mas depois, Espanha corre para alcançar Portugal, principalmente na disputa aqui do território das Américas, que a gente vai ver, com o Tratado de Tordesilhas, E outros reinos depois, eles vão também entrar nessa grande corrida marítima. Reino da França, Inglaterra, Alemanha, eles vão identificando que que há muito a se explorar para além do território europeu, parte do território africano e parte do território asiático. Havia um novo mundo, que é como se chama as Américas, e até então elas eram desconhecidas para esses europeus, né? Isso vai gerar transformações significativas nas relações entre os continentes, né? Essas relações elas tornariam-se progressivamente mais intensas à medida que a gente vai avançando ao longo do século XV, que é quando inicia-se a Era Moderna, né? Quando termina a Idade Média e inicia-se então a Era Moderna, que vai ser essa era muito fortemente marcada por esse processo de expansão marítima europeia, tá? A gente vai ver isso com calma. E essas relações, embora eventualmente pacíficas, essas relações entre povos, às vezes houve momentos em que elas foram pacíficas, mas na grande maioria das vezes elas foram marcadas pela violência, pela brutalidade, pela força, e isso contribuiu para a ascensão e para a queda de diversos reinos, diversas sociedades e para o desenvolvimento de um processo de grande violência, né, que vai ser o processo colonizatório, que vai marcar e transformar profundamente o curso da história de vários povos no mundo, a começar pela nossa, por exemplo, né? Pela história do povo que depois vai ser considerado o povo brasileiro, tá bom? Agora a gente vai para os nossos exercícios. Show! Então vamos lá. Então esse empreendimento, esse processo de expansão marítima, ele quer saber, ele está adjetivando, ele está conceituando. Foi um empreendimento puramente religioso, bem diferente das cruzadas dos séculos anteriores, já que essas eram, na realidade, grandes empresas comerciais financiadas pela burguesia italiana. B, ao mesmo tempo religioso e comercial, já que era comum, à época, a concepção de que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa. C, por meio do qual os desejos por expansão territorial portuguesa, dilatação da fé cristã e conquista de novos mercados para a economia europeia mostrar-se-iam incompatíveis. D, militar, assim como as cruzadas dos séculos anteriores, e no qual objetivos econômicos e religiosos surgiriam como complemento apenas ocasional, ou que visava exclusivamente lucrar com o comércio intercontinental a despeito de, oficialmente, autoridades políticas e religiosas afirmarem que seu único objetivo era a expansão da fé cristã. Qual alternativa vocês acham que está correta, que melhor define o processo de expansão marítima? Então, professora, a tela anterior já denunciava a resposta, né? Mas essa é até um pouquinho mais fácil, é B. A gente não viu, vamos fingir que não sabemos o gabarito. Não, mas como eu disse, essa daí é mais fácil, é B mesmo. Mas alguém não marcaria B? A gente já sabe que é B, mas professora, não, eu não marcaria B. Tava com dúvida, né? Eu lembro de ter feito uma grande confusão entre a B e a C, porque a C ela também meio que diz, né, que os desejos não eram só a expansão da fé, mas também econômicos, eram meio que os dois. Uhum. E eu tinha até achado que essa era mais completa, mas a B que tá certa. Isso. Vamos lá. A C, ela tem um negocinho no final. Ela tá bonitinha, ela tá linda, mas aí no final ela já entrega, né?
por meio do qual os desejos por expansão territorial portuguesa, beleza, dilatação da fé cristã, show, e conquista de novos mercados para a economia europeia, perfeito. Aí ela termina, mostrar-se-iam incompatíveis. Não, eles eram complementares, né? Eles não eram incompatíveis. Expandir território, expandir a fé, conquistar mercado, era tudo compatível. Entrou tudo no mesmo combo, no mesmo pacote colonizatório, tá? Então é por conta disso que a C tá errada. E todas elas se repetem um pouco, né? E a B é isso, é uma questão um pouco mais fácil, né? E a B demonstra que foi um processo religioso e ao mesmo tempo também com fins lucrativos, com fins de comércio, né? Já que era comum à época a concepção de que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa, tá? Agora não temos mais cola, vai sem cola, na questão 2 da Unicamp de 2011. Eu vou fazer essa com vocês, depois eu vou pular para 4, vou tentar fazer a 4 e a 5, porque foram as questões que mais tiveram respostas erradas, tá? Mas vamos lá. Referindo-se à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu, em 1922, no poema Padrão, o seguinte: e ao imenso e possível oceano, ensinam essas quinas, que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. Percebam. É uma alusão de que para os portugueses o céu é o limite, né? O mar não tem fim. Nesses versos, identificamos uma comparação entre dois processos históricos. Ele cita aqui gregos e romanos. Vamos lá. É válido afirmar que o poema compara, letra A, o sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica. A navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para as suas colônias, enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra. B. O alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da Antiguidade Clássica. Enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. C. A localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos, a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos. As cidades-estado gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir os seus domínios pela Europa, ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África. D. Essa até a D. A duração dos impérios antigos e modernos. Enquanto o domínio de gregos e romanos sobre os mares teve um fim com as guerras de Peloponeso e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. Essa questão ela é mais fácil do que parece, tá? É uma questão, é sempre um exercício de ler o conteúdo do enunciado. Mas vamos lá. O que vocês responderiam? Eu fiquei meio em dúvida entre A e B, mas eu responderia B. Eu botei a B. B. Quem não marcaria B? Quer dizer, podem falar aí outra alternativa que marcariam. A prova tá rolando, vocês têm que marcar uma. Tem aqui no chat, a Gabriela Patrícia disse que marcaria A. Tá. Então vamos lá. Vou falar logo pra gente conseguir fazer avançar um pouquinho. Vamos lá. O gabarito é a letra B, tá? O alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da Antiguidade Clássica. Gregos e romanos também conduziram um processo de expansão dos seus territórios, né? E um processo colonizatório. O domínio grego e romano, no entanto, ele ficou muito restrito ao mar Mediterrâneo, porque era o que dava para fazer naquele momento, né? A gente está falando de limitações técnicas, limitações de várias ordens, né?
enquanto que o domínio português ele vai se expandir pelos oceanos Atlântico e Índico. E percebo que essa B, ela tá falando direitinho, ela tá complementando direitinho o enunciado, porque ela tá se atendo aos mares, né? Ela fala que tem uma restrição ao mar Mediterrâneo, processo colonizatório das civilizações antigas, né? Por parte dos gregos e romanos, enquanto que o português ele se expandiu para além. Então, ela tá ela complementa muito bem o conteúdo que aparece no enunciado. Tá? Questão 4. Lançação de Getúlio Vargas, 2014. Sobre as relações entre os reinos ibéricos e a expansão ultramarina, é correto afirmar que a centralização do poder do reino português só ocorreu após a vitória contra os muçulmanos na Guerra de Reconquista, o que garantiu o estabelecimento de alianças diplomáticas com demais reinos ibéricos, condição para sanar a crise do feudalismo por meio da expansão ultramarina. B. Guerra de Reconquista teve papel importante na organização do Estado português, a Guerra de Reconquista, uma vez que reforçou o poder do rei como chefe político e militar, garantindo a centralização do poder e requisito para mobilizar recursos a fim de bancar a expansão marítima e comercial. C. A canalização de recursos organizada pelo Estado português para a expansão ultramarina só foi possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos da Península Ibérica na Guerra de Reconquista, interessados em expulsar o invasor muçulmano, que havia fechado o rentável comércio do Mediterrâneo. D. Expansão marítima e comercial. A expansão marítima e comercial precisou de recursos promovidos pelo reino português, ainda não unificado, que usou a Guerra de Reconquista para garantir a sua unificação política contra os demais reinos ibéricos, que lutavam ao lado dos muçulmanos como forma de impedir o fortalecimento do futuro Estado luso ou Estado português. Ou a vitória do Reino de Portugal contra os muçulmanos foi garantida pela ajuda militar e financeira do Estado espanhol, já unificado, o que permitiu também a expansão marítima e comercial, condição essencial para o fim da crise do feudalismo na Europa Ocidental. Observem com calma, não é uma questão difícil, é muito mais de entender a ordem dos processos, tá? Vamos lá, o que vocês marcariam? Só vai dar tempo de fazer essa, aí a gente encerra. Calma aí, que essa aí precisa de um pensamento a mais, né? É mais complexo. Pensamento. Com calma, podem ir lá. No tempo de vocês. Letra B? Eu vou de B. Temos a letra B como alternativa possível. Quem mais marcaria o quê? Eu tinha marcado C nessa. C. Eu acho que é D também. Colocaram C no chat. C no chat. Então vamos lá. Já tem material para trabalhar. A alternativa correta é letra B. Tá correto, letra B. Aí vamos lá. Parece essa questão. Eu falei que muita gente errou, porque muita gente marcou A e muita gente marcou C. A D e a E já são mais evidentes, né? De que elas são mais problemáticas. Mas a A e a C, elas apareceram mais fortes, né? É a letra B, o papel, a Guerra de Reconquista. Lembra? A Guerra de Reconquista, ela avança por séculos. Ela começa no século XII, ela vai até o século XV, praticamente. Finalzinho do século XIV. Não, até o século XV. Então, ela avança por séculos, né? Só que nessa brincadeira, lembra que a gente viu que lá ainda finalzinho de 1200,
Portugal já estava a pleno vapor, né? 1000 graus. Ele já estava com o reino, uma boa parte do reino estabelecido. Então a gente não teve que esperar o fim da Guerra de Reconquista, a gente não teve que esperar todos os muçulmanos serem expulsos do território para que Portugal efetivamente conseguisse reunir as condições, né, que favoreceram que ele saísse à frente no processo de expansão marítima, né? O mais importante foi, uma vez garantido o território, a unificação do território, era garantir a independência em relação, no processo lá de sucessório, né, do trono, garantir que fosse um português que se mantivesse, né, nesse trono e, consequentemente, a partir da concentração do poder nas mãos desse rei, que vai ser o rei João, e eles iniciassem, então, o processo de expansão marítima. Então, a AB fala, né, que a Guerra de Reconquista teve papel importante na organização do Estado português, uma vez que reforçou o poder do rei como chefe político e militar, garantindo a centralização do poder, requisito para mobilizar recursos a fim de bancar a expansão marítima comercial. Ela é bem completa, ela dá conta de tudo. Ela fala do processo de reconquista, ela fala que vai ser importante a centralização do poder, né? E ela fala que isso tudo vai ser fundamental para garantir o processo de expansão. Já a C, que comentaram, a canalização de recursos organizada pelo Estado português só foi possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos. Não, isso não aconteceu. É claro que eles conseguiram, né, acordos com nobres de outros reinos, mas foi fundamental que eles brigassem com os demais reinos. Não foi através de empréstimos, né? Não foi através de ajuda, né, de capital, tá? Gente, eu vou só parar de compartilhar pra gente não cair. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida podem vir falar comigo. Eu vou encerrar aqui a aula no momento, já vão dar 5:05, e vou colocar a lista dos exercícios, a lista de presença lá no grupo. Qualquer dúvida que não tenha dado tempo de vocês trazerem, vocês podem levar no grupo, podem levar agora, se quiserem, pode me trazer no privado, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê, então, na semana que vem online. Tá bom? Beleza, professora. Obrigado pela aula. Obrigado. Obrigada, queridas. Até mais. Beijão. Obrigada pela aula, professora. Professor, boa semana aí. Obrigada, querido. Boa semana.